nos campos políticos, econômicos, social, cultural ou em qualquer campo da vida pública ou privada. Está bem especificado o que é. Está na lei, está aqui. Eu li o parágrafo do artigo para vocês. Para tipificar é fácil, está ali. Mas daí para dizer assim, não, mas podemos entender diferente. Daí nós vamos lá na lei penal, na lei que eu falei para vocês, que fala da parte criminal. A lei 7.716, de 89, que ela fixa as penas, as multas, a situação de prisão, ela diz o seguinte em seu artigo 1º. Serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É como eu falei para vocês, quando se fala de racismo, tipificou aquele caso. Mas quando se fala de racismo, nós falamos do negro principalmente. Mas não é só nas relações com o negro que está sendo pautado isso. Não, nesse artigo aí que a gente tira sarro dos argentinos é crime? Olha, se o argentino estiver em território nacional e a gente fizer, o pior é que é. Nós levamos na brincadeira, na piada, por uma situação, mas dentro da letra da lei, que a lei é fria, entendeu? Quando o legislador cria uma situação de lei, ela é fria, ela não tem conotações nem à direita, nem à esquerda, ela é fria, ela vai dar o caminho reto. Como é que você faz o reto? E aí ela coloca e iguala, inclusive, a situação do argentino, que a gente brinca. As piadas de português, que a gente fala dos portugueses lá, que normalmente contamos algumas piadas. Que lá eles fazem a mesma coisa? Não, que diga-se de passagem, gente, só para título de comentário, em Portugal, o português faz piadas com eles mesmos. Só que eles, quando falam essas mesmas piadas, ele fala do alentejano, que são os portugueses do Alentejo, que é uma determinada região de Portugal. Mas eles também fazem piada de português, só que usando uma determinada região. Que para nossa situação aqui, quando nós estamos falando de discriminação, racismo, seria criminoso se a pessoa ofendida assim o entendesse. Aí você pode dizer assim, não, mas daí nós vamos lá na delegacia e o delegado vai dizer que isso não existe. Se ele não disser, faça um BO e faça o encaminhamento do mesmo jeito, porque constitui isso. Fica constituído como racismo, né, como discriminação. E é discriminação de raça, né, ou de etnia, ou de origem. Está aqui, a lei deixou bem clara. Né? Então, é que nós, por uma situação de costumes sociais, gente, algumas coisas vão ser tipificadas como crime e bate-se de cara como crime pelos costumes, e outros, por uma situação de que os costumes deixam aquilo de forma mais branda, aquilo passa desapercebido. Mas, na letra fria da lei, também é considerado um delito e pode ser apurado no sentido de indenização e no sentido penal. Muitas vezes, no sentido penal, é afastado uma condenação, ou até subentende-se por penas pequenas, né, troca aqueles sistemas que vocês veem muito nos juizados, né, que a gente vê assim, que são aqueles encaminhamentos onde se faz a troca do delito por uma cesta básica, por prestações de serviço, que são crimes de menor valia, que é considerado pela legislação e pelo entendimento dos tribunais. Mas, ao mesmo tempo, não deixou de ser um delito. E tudo isso não impede da pessoa que foi ofendida ou se sentiu ofendida ou prejudicada na sua moral de tomar uma atitude civil. Só alertando vocês, gente, no Brasil, até hoje não existe muita tradição sobre essa situação do civil, né? Sobre o direito de você exercer o teu direito de se sentir ofendido e ir lá pedir uma indenização por danos morais. Eu vou citar um exemplo de uma mesma situação, que são situações parecidas, julgadas no juizado especial e julgadas na esfera do cível normal, e que envolve situação de racismo na parte indenizatória. Eu ingressei com uma ação em Curitiba por um encaminhamento, eu não tinha como caracterizar
a pessoa que foi ofendida, como pobre na acepção jurídica do pedido, né? Então eu tinha que recolher custas para entrar com o processo de indenização contra o Banco do Brasil. Em função disso, tivemos que ir para o juizado especial. Ganhamos essa ação. E o Banco do Brasil, por conseguinte, foi condenado em danos morais a R$2.000. Porque ele simplesmente não deixou, a mulher era negra, ela quase teve que tirar a roupa para poder passar naquela danada daquela porta do banco, sendo que naquela agência ela detém conta e é conhecida por todo mundo. Então, foi uma situação extremamente vexatória, não tinha nem como dizer que ela era uma pessoa estranha, aquela coisa assim. Um caso muito parecido contra o Banco Itaú. A pessoa tinha uma condição maior, então nós pudemos, né, eu também não tinha como considerá-lo dentro da linha da gratuidade, então eu tinha que recolher custas, fui para o cível, numas varas normais do cível. Caso idêntico, a indenização fixada em R$28.000 contra o Banco Itaú. A interpretação do juiz, todos os dois entenderam como um delito cível, passível de indenização. Por quê? Por racismo. Isso corre também, gente. Os processos criminais continuam correndo, tá? Nos dois casos, continuam correndo. E os juízes entenderam que havia o direito da pessoa ofendida, mas com indenizações diferenciadas. Então, isso tudo a partir da lei que deixa furos, deixa espaços para isso vir a ocorrer. Então, na questão do racismo dentro da escola, gente, dentro do ambiente escolar, eu acho que toda informação sempre ainda ela é pouca quando a gente pode ter. E nesse caso específico, de novo, a gente tem que tomar os cuidados necessários. Principalmente quem trabalha na educação até o 2º grau. De novo eu ressalto, vocês estão lidando com incapazes, seja relativamente ou totalmente incapazes, mas eles são incapazes. Então, tem que se tomar o cuidado, até para não só gerar dupla interpretação, mas não gerar situações que eu cito muito como um exemplo, porque, principalmente quando envolve o incapaz, nós temos que ser muito mais cautelosos em todas as nossas atitudes. E o exemplo que eu cito é da escola de base em São Paulo. Quem não está lembrado, vou fazer uma rememoração. Uma criança daquela escola informou que estava sendo abusada por membros da escola, e aí inventou-se lá que além dos membros da escola, que seria também o motorista da van, que era da escola, e um delegado sem um pouco de preparo, vamos colocar assim, não quero julgar o que o delegado é, apesar de ter minha opinião, ele soltou isso para a mídia, e jornalistas inescrupulosos pegaram aquilo, divulgaram sem o devido cuidado, eles foram lá, a população foi lá, invadiu, quebrou, enfim, acabou com a escola. E o que se chegou à conclusão meses depois? Que nada daquilo era verdade. Nada. Quem devolve a vida para os donos da escola? E para os funcionários que foram acusados injustamente? Quem devolve? Então, esse cuidado vocês têm que ter. A escola tem que ter e vocês muito mais. Porque vocês estão no contato diário com esse incapaz, todos os dias, toda hora. E qualquer atitude tomada de forma equivocada pode causar problemas que vão refletir no resto da vida de vocês, no resto da vida. Por isso eu reforço, a história da ata é importante, a história da ata é de suma importância, e tomar as atitudes sempre
com a cabeça fria e muito bem pensada. Nunca fazer as coisas no oba-oba, ou não, sabe, no improvisado. Tomar os devidos cuidados, muito cuidado. Isso é muito importante. Então, no caso específico do racismo, né, nós temos que esse cuidado da ata também atende a isso. De novo, é uma matéria fácil de se falar tecnicamente, porque está coberta de legislação. Mas, na sequência, vocês tiveram, né, manifestação sobre bullying. Bullying, gente, eu acho que no Brasil, eu não tenho como não externar minha opinião sobre isso. Se começou a falar do bullying, já que a gente está falando, foi denominado assim, de maneira errada. Até porque bullying, se você buscar na origem da palavra, bully é valente, valentão. Então há uma relação de força só. Né? E aí está se tentando jogar dentro dessa interpretação, mesmo nas legislações que já saíram, o bullying como sendo coisas que ele não é, que são outra coisa. Eu penso que deveríamos, ou então nós esquecemos o bullying, tiramos esse nome, vamos dar um nome em português, que eu não saberia hoje que nome dar, teríamos que deixar os pensadores, né, fazerem isso, né, os juristas, etc. Mas bullying não é isso que eles estão falando que é, e não trabalha dessa forma. Da forma que nós temos, por exemplo, que se escreve nas teorizações sobre bullying, eles colocam assim, que é um termo utilizado para descrever formas de violências, verbais ou psicológicas, inclusive estava aqui no texto que foi passado antes, intencionais ou repetitivas, praticados por um ou mais indivíduos, sozinho ou em grupo para intimidar outros, incapazes de se defender. Define-se também que bullying pode ser direto ou indireto. O bullying direto seria um bullying praticado mais na violência física, então, por conseguinte, mais entre homens, meninos, né? E o bullying indireto mais praticado entre as mulheres, que é mais o cyberbullying, como é colocado hoje, que é a situação das ofensas, as picuinhas, as fofoquinhas, etc. Isso estou dizendo que a gente acha a título de leitura, tanto na internet, onde você vai achar algum tipo de material. No Brasil, não tem nada sobre isso na legislação federal. Nada. Como se adotou o termo bullying para resolver esse problema, automaticamente nós estamos imaginando, então, que é só uma situação que ocorre dentro do ambiente escolar. Legislações surgiram, complementando, inclusive, o que o Denis falou, vários estados também já tiveram essa legislação. Santa Catarina criou uma legislação, Rio Grande do Sul, São Paulo, a cidade de São Paulo, Curitiba, através de um vereador até que, por sinal, é muito meu amigo, o Zé Maria, saiu uma legislação nesse sentido de bullying. Mas todas elas tratam exclusivamente, todas, sem exceção, de diretrizes para que as escolas de primeiro e segundo grau, né, comecem a criar sistemas ou formas de encaminhamento para combater o chamado bullying, que em todas essas legislações, só muda a ordem ou muda a forma de escrever o nome, elas dizem o seguinte, que bullying, se entende por bullying, eu até peguei aqui foi o Chalita, que é autor desse projeto que deu origem à legislação de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele diz assim, entende-se por bullying a prática, veja bem, fácil de entender, de novo, começa a facilitar o trabalho quando você tem algo escrito, né? Mas aí ele definiu, entende-se por bullying a prática de atos de violência física ou psicológica
de modo intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou grupos de indivíduos contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar dor, angústia ou humilhação à vítima. Aí, mais abaixo, ainda há uma outra definição que vem recolocar, digamos assim, fechar esse entendimento, que diz assim, que bullying, né, que são exemplos de bullying, traz em todas essas legislações, trazem informações nesse sentido. Então eles colocam assim, são exemplos de bullying: acarretar a exclusão social, subtrair a coisa alheia. Veja que abre um furo aqui. Subtrair a coisa alheia é roubo, furto, não é bullying. Já estamos tentando limpar a barra de alguém, concorda comigo? Tá. E humilhar a pessoa, perseguir, porque daí eles até para fazer uma saída, eles colocam assim, subtrair coisa alheia para humilhar. Subtrair é o primeiro ato, né? Subtrair é verbo ato é o ato. Se subtrair é o primeiro ato, ele primeiro roubou. Se com que intenção ele roubou, isso é um detalhe. Ele primeiro roubou. Mas, enfim, subtrair, se ele roubou para guardar debaixo da carteira, pode. Agora, se ele roubou... Isso não existe, gente. O roubo é roubo, ou é crime ou não é crime. Mas está aqui, ó, quando eu falei para vocês do furo da lei ser um queijo suíço, está aqui. Né? Está ela aqui de novo. Então, veja bem. Subtrair coisa alheia para humilhar. Perseguir. Discriminar. Discriminar? Em que sentido? Nós já estamos metendo o dedo lá no racismo. Entendeu? Já está misturando as coisas. Nós estamos misturando, de novo. Discriminar, amedrontar, destroçar pertences. Podia dizer quebrar as coisas do outro, era mais fácil. Instigar atos de violência, inclusive usando-se de meios tecnológicos. Isso, segundo a legislação que hoje existe, não existe lei federal, existem algumas legislações estaduais, por isso que não existe uma sistemática de penalização, nenhum outro tipo de encaminhamento, porque a lei estadual, gente, ela é limitada no seu poder, e a lei municipal mais limitada ainda. Elas normalmente criam situações de obrigação para os entes públicos locais, ou para as situações das empresas privadas no sentido de tributos, ou alguma situação de ordem pública. Mas ela nunca pode criar uma regra, como eu falei antes daquela lei, a lei que anda só em linha reta e cria todo um ordenamento com penalidades, etc. Né? Porque a legislação ela funciona, primeiro a Constituição, depois as leis, decretos federais. Depois vem a Constituição estadual, as leis e decretos estaduais. Depois a lei orgânica, né, a lei normal, as leis municipais e os decretos municipais, quer dizer, nessa ordem. Da última que eu falei, ela é sempre, como é que eu vou dizer para vocês, ela é... sobreposta. Fica abaixo da anterior, quer dizer, acima de tudo está a Constituição, depois vem o resto. Tanto que quando um estudante de direito vai para a faculdade, vai aprender direito, uma das coisas que ele aprende é o seguinte: a Constituição dá o direito, a lei corta 50%, o decreto 25%, e aí as outras legislações cortam tudo, que ao final ele fica devendo 75%. Mais ou menos assim que funciona o sistema legal, que é um sistema que a gente vai aprendendo quando entra de cara na faculdade, é uma das situações que se coloca. A título de piada, mas quando, muitas vezes a gente vê que realmente é isso. O político vai lá, fala bonitão, né? Não, porque agora nós temos o direito. Aí você vai ver, não tem direito nenhum. Vou chegar nele daqui a pouco, porque eu vou falar numa situação aqui de bullying, numa confusão de bullying com alguma outra coisa, que vai dar exatamente isso. Bem, dentro dessa situação de bullying, gente,
Não existindo legislação, não existindo nenhum outro tipo de encaminhamento, gera todos esses tipos de desentendimento. Mas é bom que esteja ocorrendo esse desentendimento agora, antes de sair um texto legal real, federal, que dê uma normatização nisso. Por quê? Porque passou-se... É uma das poucas leis, gente, que antes dela ser criada, ela gerou discussões homéricas. Né? O racismo já tinha algum tipo de legislação antes, quer dizer, houve uma discussão para aprimorar, para melhorar essa legislação. E ainda existem discussões homéricas, porque tem N coisas que precisam ser regulamentadas e avançadas nesse tempo. Né? No sistema da droga, a mesma coisa. No bullying, não. No bullying não tem nada. Então, realmente, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela também é importante. Vocês são votantes. Vocês têm o vereador, vocês têm o deputado. Daqui a pouco nós vamos ter, daqui mais algum tempo, eleição para deputado federal, para ir conversar. Não só vocês, mas a discussão que vocês fazem chega automaticamente à escola. E o proprietário da escola também tem os seus contatos e vai buscar algum tipo de encaminhamento a partir do conhecimento que vocês trazem, daquilo que vocês foram buscar e disponibilizaram no seu dia a dia no trabalho. Então, eu acho que isso é importante. Agora, como eu li aqui para vocês sobre a interpretação dessa legislação, que hoje existe em alguns estados e em algumas cidades, dentre elas Curitiba, vocês viram que nós temos algumas situações em que se coloca o bullying e o racismo numa discussão diferente. Né? Quer dizer, há uma mistura de situações. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não se deixem levar por qualquer outro tipo de interpretação que não seja a lei do racismo. Não tentem buscar. Trabalhem com aquilo que é legal, com a lei propriamente dita. Como falei antes, foi trazido aqui também a situação da relação professor-empregador e N outras situações voltadas a isso. Como a legislação que vocês viram, que eu falei um pouquinho antes sobre o bullying, toda a legislação que foi criada, ela trata do bullying aonde? Da educação fundamental ao ensino médio. Então, só há condição hoje dentro da interpretação mediana. Estou falando em legislação, de interpretação de tribunais, que dá um toque para que os tribunais decidam. Eles vão ter, em casos concretos, ter que se basear em alguma coisa para gerar uma indenização ou qualquer tipo de discussão. Eles vão buscar apoio nas legislações que hoje existem. Quais são? A municipal e a estadual. São poucas, mas existem. E elas deixam claro que qualquer coisa de violência, de agressão, parará, que venha a ocorrer, que não seja no ambiente escolar, em primeiro lugar, que não seja no ambiente escolar de primeiro grau, segundo grau, ou seja, educação fundamental e ensino médio, necessariamente não é bullying. É o que está se colocando pela legislação. Aí o que é? Aí nós vamos ter que buscar uma forma, a gente fala tipificar, né? Nós vamos ter que buscar aonde que isso se enquadra. Na relação patrão-empregado, é assédio. Assédio moral, que a gente fala. Aí eu vou fazer aquela menção que eu falei, lembra que eu falei agora há pouco sobre a Constituição vem dando e vai... Se você falar com qualquer representante do Ministério Público, qualquer, do trabalho, mas principalmente do trabalho, e falar com vários legisladores, eles vão, e se você ler alguma coisa sobre o assédio moral, meu Deus do céu, gente, vocês acham que aquilo ali, você quando lê aquilo, você fala assim, não, eu moro na Suíça, não é Brasil, porque vai ter direito assim lá, sabe? Só que a hora que você vai fazer isso virar realidade, nós começamos a trabalhar com como é que se faz a prova, como é que se faz os encaminhamentos. Então, não funciona desse jeito. Mas, se você buscar, a grosso modo, que é o que eu estou tratando hoje,
é um assédio, né? E é o assédio moral. Não é bullying, não há essa relação de bullying. Se nós tratarmos isso entre professor e aluno, em outro nível escolar, aí nós vamos caracterizar o caso que o Denis trouxe, lá da banana, da menina lá que, banana, tal, e daí falou, vocês não esqueceram de comer a banana, daí meteram o cacho de banana em cima da mesa do professor. Eu faria a seguinte análise daquilo ali. Houve 2 crimes aí. O crime da professora para com as alunas de discriminação. E o crime dos alunos, enquanto não for tipificado quem foi, contra a professora, também de discriminação. Por quê? Porque não foi ação e reação. Não foi aquela coisa, aconteceu isso agora, e de pronto eu respondi à altura, mesmo de forma até exacerbada, acima do real. Eu tomei uma atitude de defesa, então, naquele momento eu estava sob ira, aquela coisa toda, então eu fiz algo errado. Nós estamos falando de crime, não de uma relação de trabalho, relação crime. Mas no caso ali não, houve o tempo de se pensar, houve o tempo de se preparar, que foi o tempo que ela se afastou. Então houve o crime dos alunos e o crime da professora. Ambos, ela, por ignorância, por qualquer coisa que o valha, ela cometeu um crime, não justifica, e os alunos também, por raiva, enfim, também o cometeram. Quem for devidamente apurado que fez aquilo, cometeu um ato de delito, então ele tem que ser apenado para tanto. Agora, o grande cuidado, gente, que eu sempre falo que a gente tem que cuidar, nós temos que ter, desculpe, no nosso dia a dia, com as relações civis. Não é nem com o que é crime, com as relações civis. Porque nosso país, devagarinho, ele está começando a se tradicionar, a ter tradição de haver condenação civil. E o que é a condenação civil? Din-din, gente. É dinheiro. Você vai ser condenado ou vai ganhar de alguém algo por um ato delituoso que foi cometido pelo outro. Seja com caráter de crime ou sem ser caráter de crime. Ele e vai gerar esse tipo de discussão. Então, acho que vocês têm que ser bem cuidadosos nisso aí. Porque hoje as relações civis é que são... E o futuro, assim, vai ser cada vez mais, até porque está sobrando advogado. Eles têm que arrumar serviço. Né? A gente tem que viver. Como é que faz? Nós temos que arrumar um jeito de vocês brigarem com alguém. Né? Se vocês não brigam, nós não temos o que comer depois. Então, a gente tem que fazer vocês brigarem. Então, começam a surgir N situações. Aquilo que estava lá dormindinho, ninguém falava, vai começar a falar. Sabe? Então, tem que tomar... São as relações de consumo, que alguns anos atrás não se discutia tanto, e fala, não, mas isso é uma vitória do Código do Consumidor. Lógico que é. Mas apareceu trocentos advogados para ir lá e dizer para o senhor, não esquece que você tem esse direito. Vai lá. Entendeu? Então, sabe, eu acho que usem isso sempre a favor de vocês, tomando os cuidados. O que eu deixo para finalizar, deixando o gancho que vai ser feito um debate aqui de vocês daí sobre todo esse enquadramento, eu vou daí me postar lá e fico à disposição para qualquer encaminhamento também, é o seguinte, é a mensagem que eu posso deixar para vocês. Vamos parar, todos nós, e eu me incluo nisso, Casa de Ferreira, Espírito de Paulo, né? Vamos parar de fazer as coisas de forma amadora. Vamos fazer sempre de forma profissional, em todas as nossas relações. Sabe, vamos trabalhar na escola, tudo que ocorre tem... é burocracia? Lógico que é, mas é segurança. Burocracia, nesse país aqui, é sinônimo de segurança. Então, tomem os cuidados necessários, profissionalizem tudo que façam, tenham tudo anotadinho. Sabe, qualquer coisa, aquela história da entrega do documento. Entrega o documento, pega um protocolo. Sabe? Tomem as medidas de segurança em tudo. Que isso só vai trazer benefícios para vocês depois. Seja numa relação de bullying, seja numa relação de racismo, seja numa relação de droga, qualquer que seja ela que vocês forem envolvidos, provavelmente vocês vão ter uma condição maior de sair do problema de forma mais ilesa. Ok?
Obrigado. Pessoal, para nossos encaminhamentos finais, evidente que, afinal de contas, sábado, nossa casa merece a gente. É aquela história, né? A minha cama na geladeira, certo carinho do nosso pessoal. Mas assim, eu gostaria que vocês pudessem ter como registro esse momento que vai se concretizar num simpósio estadual, e de antemão, evidente que vocês estão e serão convidados e convocados para participarem, tendo em vista que esta discussão está sendo trabalhada por esse sindicato, né, dos trabalhadores auxiliares de educação, não está sendo trabalhado dentro da Secretaria Estadual de Educação e em nenhum qualquer outro meio que não seja só aqueles de divulgação de mídia que nós estamos vendo por aí. Ora, é evidente que nós queremos e trabalharemos para que seja em Curitiba até o fim do ano uma discussão em nível estadual que nós possamos formatar um documento para podermos começar a regulamentar essas questões no trato do racismo, trato da questão das drogadição e do bullying, tá bom? Então, assim, esse momento vocês estão convidados a participarem para dividir o que vocês estão pensando, o que nós podemos pensar através daquilo que nós tivemos no dia de hoje. A pergunta é, para a gente encaminhar, tá bom? Calma lá. Você quer ir embora? Eu também quero. Eu falo para meus alunos, vocês têm certeza que querem ir embora? Professor, nós temos certeza absoluta. Eu falei, então se pudesse eu sairia antes. Ou seja, também tenho uma vontade de ir embora, mas uma coisa é o necessário, uma coisa o essencial. Nós temos duas questões, nós vamos separar vocês em dois grupos para uma conversa de 10 minutos cada grupo, tá bom? Certo? A primeira questão é quais os elementos que nós podemos lançar mão para conscientização, certo? E combate ao racismo, bullying e a drogadição no ambiente escolar, tá? Então, assim, nós estamos aqui em 20 pessoas, 10 vão ficar para o lado de lá e 10 para o lado de cá. Evidente que nós vamos separá-los, né? Vou contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O 1 fica para o lado esquerdo e o 2 fica para o lado direito, ok? Muito obrigado, a gente tem pressa, então vamos lá. A segunda questão aqui. Tá com pressa aí. É verdade. Ao sair daqui, que atitude você pensa ser possível colocar em prática, baseando-se nas informações recebidas? Entendeu? Então, assim, vai ser muito simples. Aí vocês elegem aí uma discussão, formatamos e demos a nossa contribuição social. Tá bom, gente? Bom, vamos começar aqui. Número 1 fica do lado esquerdo aqui. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok? Número 1, aqui do lado esquerdo, número 2, aqui. Eu sou um. Você também é um. Então vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, tem o canal lá. Somos dois, né? Eu vou copiar, tá? Gente. Tudo pertinho. Se eu terminar de copiar, tem todo mundo. Você tem que ser possível para a gente fala, não sei.
nós somos os dois. O que você pensa ser possível, ainda mais que fala que é colocar em prática. O que é possível para colocar em prática? A gente vai ter que envolver tudo que é área, sabe? Tipo, tem a pedagoga, tem um enfermeiro, tem alguém da polícia, sabe? Tem um hidráulico. Essa fala é verdade. O menininho pegou lá, brigou, puxou o cabelo. Então, assim, essa formação para nós, sobretudo isso para mim foi muito importante, que não sabe o que é realmente e dar nome às coisas, está faltando essa direção de dança, não, tal coisa, não sei, assim, eu não sei isso então talvez fazer uma reunião de no início do ano, trazer para estar falando sobre esse cotidiano, e daí esquecer que acontece na escola, coisa da educação, qual a responsabilidade aí tudo que a escola pode ficar toda hora chamando tem escola que chama toda hora, não pode, porque aconteceu alguma coisa, não é? E os pais, que muitos não ligam, muitos não tem, não pode, muitos não enxergam, digamos ontem, porque a gente percebe muito que os pais eles não sabem, eles estão muito diferentes. Sempre quando a gente fala assim, para pais, eu não sei fazer. E eles literalmente perderam o controle. Então seria a prática que a gente pensou é uma intervenção continuada durante o ano letivo, iniciar no começo do ano, uma reunião com as famílias, não é? Já dando o esclarecimento, tinha que pôr uma pessoa só para fiscalizar. Aqui a gente pensou em tudo, nós pensamos até no guarda, é verdade. Aqui uma guarda municipal, a polícia militar, tudo, né? Porque assim, é verdade, quando aparece elas estão se preparando joga uma coisa fácil de se esconder, já. Tá? Então vamos ver se vocês conseguem perceber também, acredito que sim. Então, o que a gente pensou é que a escola deveria, todo o ano, estar no início do ano convocando as famílias. A gente até usou o termo convocar, porque acredita do quanto que é corresponsável nós e a família quando se fala dessas temáticas aí tratadas hoje. E aí então a gente colocou, a escola iria convocar essas famílias para estar participando de uma reunião onde a escola traria uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais. Nós pensamos até na guarda aqui em Moarama, né? A guarda municipal também cuida, né, dessas questões que envolvem dependências químicas, o pessoal da polícia militar, os advogados, enfim, para estar esclarecendo para essas pessoas no início do ano, para essas famílias, de quais são os procedimentos que a escola terá caso ocorra alguma questão voltada a essas questões aí, e sempre mostrando cada um dentro da sua área, como a gente hoje pôde
ver aqui quanta coisa a gente não sabia do ponto de vista jurídico que a escola pode e não pode fazer. Então, nós faríamos isso no início do ano, mas acreditando que isso teria que ser um trabalho formativo com essas famílias, porque sempre que acontecer algum fato relacionado a essas questões, essa família vai ser chamada à escola, né, novamente, mas tendo ciência do que é certo, o que é errado, o que compete a ela, o que não compete, para não ficar, como a gente observa nas escolas, naquele jogo de empurra mesmo. Isso é da família, não é da escola, e tem que haver uma corresponsabilidade. Então, a gente coloca que essa é a prática, o módulo, e os elementos são esses: recursos humanos, né, material escrito, legal, né, que é jurídico, que pode mesmo ser feito. Seriam esses os elementos que a gente estaria trabalhando. Muito bom. Então, no caso, seria uma semana pedagógica multidisciplinar e a participação da sociedade, né? Todos os agentes responsáveis pela educação, né? Os pais, o presidente da associação de bairro, o conselho tutelar, a secretaria de educação. Muito bom. Adorei essa perspectiva. Muito boa mesmo. O nosso grupo 1 aqui debateu. Grupo 2? Grupo 1. Grupo 1. Balan, quiser tirar o pique aí pra mim, por favor? Tá o William, eu gosto de... Cada um fala do jeito deu, né? Pode ser. Quem começou? Foi você falou da Bom, então, eu acho que uma forma assim, prática de a gente aplicar a questão das drogas, né? Combater isso no ambiente escolar, é fazer um trabalho conjunto entre a guarda municipal, foi falado ali, e a escola, né? E nisso, tinha um projeto que era muito bom, aqui o Arame infelizmente parou, que era o ProERD. Quando eu estava no ensino fundamental, eu lembro que tinha, era muito legal, assim, sabe? Vinha um guarda deles lá, toda semana fazia uma aula, e abordava sobre a questão das drogas, né, os riscos, as consequências, os tipos de droga, né, como combater, como desviar das más influências, né, que levam para o caminho da droga. E eram aulas assim, super divertidas, o pessoal, a criançada adorava mesmo, né? E foi um projeto que acabou. Então eu acho que com esse projeto seria assim, muito, muito bom para tentar combater as drogas dentro do ambiente escolar, né? Outro também seria assim, um trabalho com a igreja. A igreja assim, é uma instituição social muito importante também, né? Assim, porque eu acho que o problema das drogas, quando alguém vai para o uso das drogas, começa dentro de casa, né? Ali com a desestruturação da família. Então, acho que as igrejas têm esse papel de assim, trabalhar com as famílias, né? Para poder estar fazendo esse fortalecimento, né? Fazer essa reconstituição. Esses foram 2 pontos que eu coloquei. Tem mais algum ponto? Das drogas também, eu disse que a gente tem que desvincular essa imagem, trabalhar também a droga pela doença. Porque assim, eu vejo em baladas, em escola principalmente, aquele menino ali se droga, nossa, ele fica muito louco nas festas. Ou seja, aquilo lá chama atenção para ele. Só que se a gente colocar para esse aluno que ele é doente, quem é doente não chama tanta atenção. O pessoal fica meio acuado. Trabalhar a doença da droga. Não a droga, porque ela vai causar isso, vai te deixar assim, vai te deixar feliz, mas depois que ela... Não, já trabalhar a doença em si, causar o impacto em si nos alunos. Só complementando essa parte da doença, lembrar que quem convive com o doente, com o dependente, ele é codependente. O doente, entre aspas, é dependente da droga e você fica dependente do doente, sabe? Então cria um círculo vicioso que é muito importante também pedir para que seja tratado também a família e as pessoas mais ligadas. Senão a doença não para. Né? O interessante aqui é que nós estamos trabalhando na mesma perspectiva, ou seja, aqui na questão do conceito, ele ser mais amplo,
né, estender-se não só aquele que foi tipificado como drogado, mas as consequências na sua relação social de todos aqueles que estão ao entorno. Eu acredito nisso também. Que, por exemplo, se nesse meio aqui tem alguém, nesse exato momento, que está sofrendo desse processo, das consequências da droga, todos nós aqui, certo, que convivemos com essa pessoa, também temos a responsabilidade e também estamos sofrendo, certo, as consequências dessa doença, que nos afeta psicologicamente. E que por algum momento nós acabamos nos afastando, dizendo, olha, eu já tentei de tudo, tá entendendo? Eu pedi para ele na igreja, ele não foi na igreja, e aí quer dizer, nós estamos omitindo o processo. Então encontrar mecanismo e trabalhar no ambiente escolar, esta perspectiva de que a droga não é um problema do drogado, mas o drogado é a consequência desse processo, e que é consequência de tudo isso, esse efeito, ele reflete em nós, eu acredito que é justamente um encaminhamento mais próximo daquilo que eu poderia dizer correto, para que a gente possa batalhar e vencer, né, essa luta terrível contra a questão das drogas. O outro grupo nos deu, então, o encaminhamento de que uma semana pedagógica ampliada, isso também eu achei muito, muito interessante, nós não tínhamos, esse elemento não havia aparecido em outros encontros, na qual toda a comunidade pode estar organizada naquela semana para discutir, inclusive os pais percebendo a sua responsabilidade dentro do processo, e ao mesmo tempo, vocês pegaram muito bem a palestra do Dr. Carlos, né, do tipo, agora está registrado na ata que o pai veio. É isso mesmo. Então as consequências são suas. Isso é muito bom e interessante, porque daí o pai participa, mas também todos os outros que são a consequência do desenvolvimento no escolar. Olha, eu gostaria então de agradecer vocês aqui da parte pedagógica, certo? E dizer que eu fico muito contente por estar e sentir, né, que vocês nos receberam tão bem, certo? E sentir também como um de vocês. E eu gostaria então de abrir a palavra, e evidente que eu espero todos vocês em Curitiba, nós vamos fazer ainda o nosso grande simpósio, todos serão convocados, certo? A discutir isso. Vamos convocar no prazo aí. Então, na parte pedagógica, eu gostaria muito de agradecer. Vocês têm o nosso contato, entrar em contato com a gente naquilo que for necessário, que a gente puder atender. Nós gostaríamos de atender, sim, certo? De podermos fazer alguma coisa e construir um mundo melhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu vou abrir espaço, depois que a professora Luna fazer suas considerações, para a coordenação do sindicato, que precisa fazer os encaminhamentos junto com o Instituto ACAS, tá bom? Muito obrigado, prazer imenso estar com vocês. Vou ir para casa um pouco mais feliz, sabendo que eu encontrei aqui uma comunidade que está produzindo não só o conhecimento, mas ao mesmo tempo prevendo mecanismos que possam ajudar com que o conhecimento possa efetivar. Eu fico feliz porque eu tenho uma bebê e que amanhã ela possa encontrar um ambiente escolar que seja o resultado desse encontro nosso aqui, tá bom, gente? Muito obrigado. Gostaria que, primeiro, convido o Dr. Carlos, professora Luna, professor Denis, Patrícia, para compor a mesa. O Carlos já está aqui. Eu quero dizer para os senhores que a nossa jornada chegou ao fim hoje, nesse momento, aqui. Creio que o aprendizado e o que foi dito aqui para vocês possam ser um canal de voz e retransmitir aquilo que vocês adquiriram aqui de conhecimento para os seus demais colegas de trabalho. Feito isso, nós vamos chamar aqui as pessoas para a obtenção do seu certificado, bem como eu gostaria daqueles que preencheram o questionário, que não precisava se identificar, e quando viesse buscar seu certificado, já entregasse também o questionário. Já entregou? Não tem problema. Eu chamo aqui Adriele. Vocês deixaram os
os e-mails todos, né? Eu vou mandar aí para você. Angelita. Mais ao ladinho ali também. Elaine. Elaine de Oliveira da Silva. Elisângela. Elisa. Em vez de uma banana. Tem o ponto certo. Érica. Jaime. João Paulo. Eu acho. Maria Adelaide. Achei que eu nem Mas não pelo certificado, pela presença, viu? Obrigada. Obrigada. Adriane. Franciele. É nós duas que temos que ser convocadas antes. Os caras se beberam ontem. Valdirene. Vira ao contrário o certificado. Isso. Registrado agora. Todos receberam o certificado? Agradeço a presença de todos. Vou fazer a palavra ao presidente. E aí nós temos uma foto abaixo do banner ali para que possamos ficar com o Instituto Acácia e mais o SAEPAR. E agora passo a palavra ao presidente. Antes do presidente falar, eu só quero falar uma coisinha. Quebrando o É a primeira vez, né, na realização das palestras que nós fizemos, que nós temos um comparecimento de homens. As outras vezes sempre foram só mulheres. Então, os homens que compareceram, que vieram para a palestra, estão de parabéns. De verdade.
Bom, senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Como presidente do SAIPAR, também deixo à disposição de vocês o telefone, os e-mails, qualquer dúvida que vocês tenham em relação não só às palestras, mas como em sentido ao sindicato. A gente está aberto para responder. Se for o caso de vir, a gente vem até aqui também para entrevista com vocês, conversar. Então a gente agradece realmente a presença de vocês. Isso é muito importante, porque o sindicato também começa a ter uma divulgação, começa a ter um reconhecimento na cidade. A gente já trabalha, mas em termos de presença física, essa é uma presença muito importante para a gente. Obrigado, agradeço mais uma vez vocês. Tchau, tchau. Encerrando a nossa solenidade, temos um agradecimento especial ao Unipar pela cessão das instalações, o apoiamento que nós tivemos, e de todos os sindicatos empresariais que fazem parte de convenções coletivas, que nós temos negócios, vamos dizer assim, com as entidades patronais. Nossos agradecimentos também pelo apoiamento e a presença dos senhores que abrilhantou muito bem essas 8 horas de trabalho. E eu acredito que, como eu falei no início, que esses serão o nosso canal de vozes e o nosso órgão retransmissor daquilo que vocês adquiriram o conhecimento. Meu muito obrigado pela presença de todos.